Shalom para todos. Vamos começar então Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante. Pode ir lá, Margarida. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E os olhos, de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles está edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Bom, só tá aí, Marta. Tá bom. Olha só, tem bastante coisa aqui já, né? Então vamos lá. Ó, deixa eu só fazer uma prévia aqui, que eu sei que o pastor tá doido para falar. Tem bastante coisa aqui, né? Ele vai pelo Espírito de Deus, né? Ele volta para Galiléia e ele ensina na sinagoga. Aqui já há uma coisa interessante, né? Que não havia igreja, né? Era sinagoga. E Yeshua, se ele fosse fazer algo novo, se fosse realmente inaugurar uma nova religião, não era mais fácil ele ter juntado o povo e construído um negócio diferente? Olha, ele se retirou e montou e criou um novo grupo. Não, ele ia para o mesmo lugar. Era necessário ele ir para esse mesmo lugar, porque na sinagoga é onde as pessoas iriam... se tinha um lugar que as pessoas iriam reconhecer que ele era o Messias, era na sinagoga. Depois isso acontece... pastor, porque quando ele vai num sábado na sinagoga, né, não inaugura culto dominical, pelo que eu estou vendo aqui, quando ele vai no sábado na sinagoga, ele abre, né, o livro, né, que é que é a porção dele, mas não sei, né? Aí já é judaizar, né, pastor? Mas aí ele abre, e é interessante porque todo mundo fica olhando para ele, porque eu vi algum comentário no passado, o pastor deve ter ciência desse comentário,
que ninguém lia essa passagem. Né? Essa passagem eles tinham reservado só para o Messias ler. Me parece, né, segundo esse entendimento aí, essa passagem que Yeshua lê, é uma parte da Haftará, né, uma parte dos profetas. E quando eles vão ler, quando ele fala, eu vim para trazer liberdade aos cativos, eles se proclama ser o Messias, o povo judeu falou, não, isso aqui só quem vai ler é o Messias. Nós não somos dignos de recitar isso aqui. Isso aqui é para o Messias, é para o Messias. E quando o Messias lê, todo mundo fica olhando para ele. Porque diz, quem mandou você ler isso aqui? Né? Quando eles vêm, eles prepararam a religião para receber o Messias, mas não prepararam o coração para reconhecer. Pastor, fique à vontade para comentar, por favor, o que o senhor quiser aí do texto. Eu nunca havia ouvido nenhuma explicação nesse sentido, né, que Isaías 61 era uma parte aí dos profetas, né, da Haftará, separado para o Messias. Essa parte para mim é nova, né? Mas como o irmão disse, tem muita informação, né? A primeira informação aí é que ele continuou indo na sinagoga, né? Então isso aí, ou seja, aliás, ainda fala que como era o seu costume. Pautado na Torá. Exatamente, desculpa. Então, como era o costume dele. Segundo, né, acho que não tem muito o que falar em relação a outros detalhes aqui, mas o texto lido, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos e por liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa questão aqui, ano aceitável, né, é muito importante. Ele encerra o livro e continua a explicação dele. Quem conhece um pouquinho da Torá, sabe que o Eterno ele trabalhou tempos determinados. Né? Nós sempre falamos acerca das festas, né, que nós temos 7 festas fixas, que é Pessa, aliás, o Shabat, né, a primeira delas, tá certo? Aí Pessa, Matzot, Bikurim, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Acho que eu devo ter suprimido alguma. Pessa, Matzot, Bikurim, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Isso aí. E o que acontece? E são tempos determinados. Já falamos que essas festas que as pessoas do meio cristão lamentavelmente dizem que são as festas do judeu e não leem lá Levítico 23, que o Eterno fala, estas são as minhas festas, as minhas convocações, é do Senhor, não do judeu. Né? E dizendo isso, eu não estou falando aqui de forma nenhuma afrontando o povo judeu, por favor, não é isso que eu quero fazer, muito pelo contrário, dizendo que, entendendo que a igreja também deve participar dessas festas, apenas isso. E não criticar as festas, e aprender com elas, por quê? Porque elas nos ensinam aí um crescimento do servo de Deus, né? Porque se nós formos analisar essas festas, em todas elas está a figura do Mashiach, está a figura de Yeshua. Né? Nós vemos Pessa, Yeshua como o Cordeiro Pascal, né? Que ele nos resgata do pecado. O Matzot ali, pão ácido, pão sem fermento, fermento é tipo do pecado. Se nós passamos pelo novo nascimento, então nós temos que começar a tirar o pecado de nós, né? Então você vai mudando a sua vida. Aí vem Bikurim, né? Os primeiros frutos, primícias, né? Você naturalmente começa a dar os primeiros frutos, vem Shavuot, Pentecostes, você é cheio do Espírito do Eterno para que você tenha capacidade de falar, né? E sereis minha testemunha até os confins da terra, nem se fala lá, sereis cheios do Espírito.
E justamente nessa festa é que demora mais tempo até a próxima, que é Rosh Hashanah. Está chegando, mês que vem, acho que deve ser para o dia 14, por aí, nós vamos celebrar Rosh Hashanah, trombetas, que fala, trombeta, ela é como se ela anunciasse o retorno do rei. Não é isso? Ela está anunciando o retorno. Em seguida vem Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, muito importante de nós observarmos, porque é um dia que coletivamente, como mundo, né, como seres humanos, nós elevamos o nosso coração a Deus e pedimos perdão. Todos os dias nós podemos pedir perdão, mas nesse dia é um dia para pedir perdão, como nação, como servos de Deus que somos, né, coletivamente, por pecados, todos os pecados imagináveis e inimagináveis que nós possamos ter cometido, inclusive inconscientemente. Por quê? Porque na sequência vem a última festa, que é Tabernáculos. O Tabernáculos, ela nos remete a Apocalipse, né? Em que a Nova Jerusalém desce do céu, e aí é dito assim, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Né? Então, veja, é um crescimento do servo até chegar o momento em que o Senhor vai estar tabernaculando conosco. Tá? É o que nós almejamos, né? O Olam Rabá, né? O mundo vindouro, o Senhor mesmo nos governando aqui, de fato, né? Embora eu sempre acredito que ele governa de fato, né? Até as coisas ruins que acontecem aqui, ele permite. Mas eu quero dizer assim, no governo dele, que muitas coisas, né, que hoje acontecem não vai acontecer porque ele vai agir com vara de ferro. Muito bem. Então, o Eterno, ele cria tempos determinados. Okay? Tempos determinados que vão nos ensinando, né? E, como ele cria esses, ele também criou os anos de descanso. Veja, você tem 6 dias trabalharás, no 7º descansarás, ok? 6 anos você vai cultivar a tua terra, no 7º, é isso? É um ano de... Descanso, sabático. Descanso, um ano sabático para a terra. Isso. 7 semanas de anos. Jubileu. E o que acontecia em Jubileu? Shemitah. O que acontecia em Jubileu? Devolve as terras, perdoa-se as dívidas. Você tinha um costume em Israel que, assim, se alguém estava falido, estava com algum problema lá, ele vendia a terra dele, havia casos que ele mesmo se vendia por um tempo para trabalhar, para poder pagar as dívidas dele, porém, no ano de Jubileu, ele deveria ser solto. Ok? Deveria ser solto. Então, o que é que Yeshua está falando aqui, quando ele, lá no versículo 19, ele fala, ó, vou pregar a liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, vai ter um período, ok, em que, veja, tudo que o Eterno faz, eu sempre digo, o Eterno, ele é um excelente professor. Ele é super didático, né? E ele nos dá essas festas, nos dá esses tempos determinados. E agora, falando do ano aceitável. O ano aceitável. Então, vai ter um ano em que o Senhor ele vai pôr em liberdade os que estão cativos. E veja que, até o momento em que Yeshua, eu agora veio em mente, eu não vou lembrar aqui o versículo, mas, salvo engano, na cura da mulher de fluxo de sangue. Quando alguém questiona, ele fala assim, não convinha libertar esta filha de Israel, filha de Abraão, que está aprisionada há anos. Okay? Então, olha como ele... pode falar. Por Satanás ele fala, não é? Por Satanás há anos. Então, veja, o que ele vem a pregoar? A liberdade. É um ano em que, nesse ano, tinha que todo mundo ser restituído, é um ano de restituição. Diga-se de passagem, nós estamos num ano desse, está encerrando. Não é isso? Sim. Estamos num ano de jubileu.
né, que está encerrando, encerra agora o mês que vem. Então, veja bem, é muito importante a gente ver quão judaica são esses primeiros versículos aqui que foram citados, né? Aí, ok, ele encerra o livro, ele fala ali com aquelas pessoas, né? Veja que estava no começo do ministério dele, ele havia acabado de passar pela tentação, né? Então, em tese, se o texto aqui está na sequência correta, ou pelo menos se a sequência correta é a que nós percebemos aqui no texto, ele ainda não havia ido pregar em Cafarnaum. Ele ainda não tinha ido, porque ele tinha acabado de sair lá do deserto, onde ele foi tentado, foi levado pelo Espírito de volta, certo, para a cidade, e ali, tanto que ele diz, certamente me direis. Então, ele está dizendo que lá em Cafarnaum aconteceria bastante coisa, né? Por quê? Porque ele não seria bem recebido na sua casa. Obviamente, por quê? Porque quando ele leu esse texto, né, e quando ele fala, hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos, a questão é, peraí, mas esse aqui não é o filho de José? Esse não é aquele que nós, inclusive, acompanhamos a Jerusalém, nós estávamos lá no bar mitzvah dele, né? Lembra que ele vai, fica lá entre os doutores, que é uma das festas de peregrinação, ele vai junto. Ele era conhecido ali, né? Como o filho de José. E aí, ele conhecendo o coração dele, ele fala, sou eu mesmo, filho de José. E vocês vão ver as coisas que vão acontecer e vão dizer que se tivessem, né, feito aqui tudo que nós ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, né, eles me dirão, médico, cura-te. Então, assim, mas nós vamos ver aqui, né, ele citar outros textos, né, do Antigo Testamento, né, do chamado Antigo Testamento, né, da Taná, né? Mas eu penso que o ponto alto desses versículos que foram lidos é essa questão do ano aceitável do Senhor. O tempo aceitável do Senhor, meus irmãos, é hoje. Hoje ainda é o tempo aceitável do Senhor, né? O ano aceitável. Mas haverá um momento em que, quando Yeshua voltar, nós esperamos isso, em que será posto, né? As pessoas ficam aí, estou sofrendo e tal. Tudo tem um propósito. Deus pode operar na nossa vida hoje? Sim, pode. E eu acredito que Ele opera, já operou na minha vida, Ele opera na vida de todas as pessoas. Mas, às vezes, Ele tem um propósito para a nossa vida de passar por determinada situação, um determinado momento, que não é agradável, né? Todos nós passamos, né? Eu passo, né? Os irmãos passam por isso. Mas nós não podemos desanimar no momento de luta, por quê? Porque o ano aceitável do Senhor, nós estamos vendo, Ele está aqui para proclamar a liberdade. Essa liberdade virá. Vai ter um momento que você vai falar, enfim, glória a Deus, chegou, né? Então, não podemos desanimar, porque o anúncio está sendo feito. Eis aí, né, um dia aceitável do Senhor. Amém. E interessante, né, até falar aqui que ele cita alguns enfermos de outros locais que foram atendidos e que talvez ali eles não fossem, mas é tudo a questão da fé, né? Com que fé essas pessoas receberam essa palavra. A gente olha para Naamã. Naamã, ele vai ali, no começo ele não aceita, ele reclama, não vou, tem lá o Abana e o Farpás, são rios melhores e mais limpos, né, do ponto de vista dele, né, do que o Rio Jordão, mas por uma palavra de um servo dele. Falou, peraí, se o profeta tivesse lhe dito para fazer alguma coisa mais difícil, você não faria? Quanto mais que ele te disse, só vai lá, mergulha no rio. Meus irmãos, eu vejo a Torá como uma coisa tão simples, sabe? Que se nós tivéssemos um Deus que exigisse de nós sacrifícios grandes, como tem muitos aí que se mutilam,
ficam em cima de pontas de prego, e entre outras coisas, muitas pessoas fariam isso. Mas não, o que o Senhor fala, olha, ama a Deus que te fez e ama o próximo como a ti mesmo. Obviamente que aí dentro desses dois pontos que eu falei, existem inúmeros outros. Se desprende, por quê? Porque se eu amo o próximo, naturalmente que eu não vou de maneira alguma fazer nada que atinja o próximo, eu não vou roubar ele, eu não vou cobiçar as coisas dele, eu não vou cobiçar a mulher dele, eu vou ajudá-lo quando ele precisar, não é isso? Então, se eu amo o próximo, assim, e se eu amo a Deus, obviamente que eu vou querer fazer tudo, descobrir o que é agradável a ele, o que ele gostaria que eu fizesse, né? Então, eu acho que seria comparado, né, a essa fala do servo de Naamã, certo? Olha, ele só te pediu para fazer isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo conte mesmo. Talvez, se para você conhecer Deus tivesse que se martirizar, você faria. Mas como ele só pediu para você amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, então você acha que não é o caso. Amém? Mas o dia aceitável do Senhor está às portas. Para os irmãos falarem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tudo bem. Então eu vou só fazer um acréscimo aqui, pastor. Alguns aqui. Da questão que eu falei. Oi? Por favor, pode falar. O senhor falou que não tinha ouvido. Pensei que o senhor já tivesse ouvido esse estudo aí. Há um entendimento que quando Yeshua abriu a Torá, nesse caso a Haftará, né, de Isaías, ele estava numa sinagoga, deram oportunidade para ele ler, honraram ele com a leitura da Haftará, da parte do profeta. Obviamente ele não era qualquer um, porque não iriam dar essa oportunidade para qualquer um, né? Ele era um mestre. Enfim, então ele abre. Então o que acontece? Dizem que havia, é o que esse estudo diz, né? Havia um costume de que, quando chegava nessa parte, exatamente nessa parte de Isaías, eles não se achavam dignos de ler, né? Quando ele fala aqui, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar. Aí diz, não, isso aqui é o Messias, eles diziam. Então, esse aqui, quando o Messias vier, ele vai ler. Então, o que eles faziam? Quando era a Haftará apontava essa profecia, o que eles faziam? Eles pulavam a profecia, essa parte, e seguiam os outros versículos. Então, entendi. Provavelmente, o que ele deve ter feito? E é aqueles dois rolos, né? O que vai enrolando e desenrolando. Então, provavelmente, já deixaram pronto para ele chegar e ler. Só que aí, ele deve ter feito o quê? Voltado o rolo para o começo da porção ali, da Haftará, e ele leu. Por isso que todo mundo... Porque é normal, se a gente está numa sinagoga hoje... a gente pode... E eles estão lendo a Torá ou a Haftará, que seja. Para onde que o povo vai estar olhando? Para quem está lendo, é óbvio, né? Claro. A não ser aquele que fica no ventilador, né? Mas vai estar olhando para a Torá. Então, por que todo mundo fitou os olhos nele? Porque, tipo assim, ele poderia ler isso? Aí começa aqueles questionamentos, né? E aonde? Aonde foi isso? Nazaré. Nenhum profeta é bem aceito na sua própria terra, né? Então, esse é um detalhe. Outro detalhe que o senhor falou aqui, que chamou a atenção, é a questão do ano aceitável do Senhor, que provavelmente é esse ano de Shemitah, não, como que é? Dos 7 Jubileu, Shemitah. É o Shemitah mesmo, né? Então, aí o que acontece? É um ano e é um tempo também, né? Sim.
no hebraico, ele está como o tempo, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Individualmente, o qual... Ah, não, eu peguei errado. Shemitah quer dizer libertação, é isso mesmo. O ano da libertação, né? Perdão, eu estou confundindo o Shemitah com... Se bem que era Shemitah também, o da terra, os 7 anos da terra. É o ano sabático, né? Né? Bem, então, vamos lá. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Hoje é a mesma coisa. Porque o ano aceitável do Senhor é o momento... Qual é? Por exemplo, acabou esse ano agora. Tudo bem, tem esse lado espiritual. Agora, para nós, para quem está ouvindo a palavra de Deus, quando há o arrependimento, ainda é o tempo aceitável. É tempo hoje de nós nos voltarmos para Deus. É tempo hoje de a gente fazer o que é certo. E não é muito o que ele pede, né? Ele pede o quê? Um arrependimento sincero e novas práticas, novas atitudes. Entrar na palavra. O problema é que tem muita gente que ouve. E às vezes a gente faz isso também em algumas áreas da vida, né? A gente ouve, mas não entra, não acha que é difícil. Não, é o ano aceitável. Difícil é quando não houver mais aceitação. Parábola das 10 virgens. 5 virgens, Senhor, Senhor. Né? Não, nem até antes, né? Ó, me dá do seu azeite. Não, agora já não é mais o ano. O ano aceitável é o tempo que elas passaram ali juntas. Agora elas vão dormir, está escuro, é hora de dormir, tudo bem. Mas fez o que era certo durante o dia. As que tinham coletado azeite poderiam dormir tranquilas, mas quem não coleta azeite não dorme tranquilo, porque a hora que o Senhor chegar, acabou o ano aceitável, acabou o advogado, agora ele é juiz, o justo juiz. Esse é o problema, né? Então a gente tem que realmente meditar. O ano aceitável, a gente está tendo essa oportunidade. Deus pode mudar a nossa vida, pode mudar a vida de seja o problema que for. Não há problema insolúvel para Deus, por mais desesperador que pareça. Deus pode fazer, só que cabe ao homem fazer a sua parte também. Então a Mardali leu até o versículo 31, né? Vamos ler de novo o 31, Mardali? Até o 37, por favor. Tá sem som, Marda. Desculpa. E descia a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Veio espanto sobre todos, e falavam entre si, uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ok. Então aqui eu vou fazer uma prévia aqui. Olha só. De novo, Jesus no sábado. Olha, isso, principalmente se alguém um dia caiu de paraquedas, ou pensa que caiu de paraquedas aqui, as poucas pessoas que ouvem ou assistem as lives gravadas depois, é importante frisar que nada é por acaso. Olha, acho que Yeshua dormia de domingo a sexta? Não, ele fazia muita coisa ali, não há dúvida disso. Mas por que sempre quando fala de alguma coisa, algum feito importante, quando cita o dia, fala o sábado?
Sempre que cita o dia, o sábado, e qualquer outra obra de outro dia não é citado. Ou seja, eu vejo aqui, tanto em quem escreveu, quanto espiritualmente, eu enxergo aqui uma observação dos mandamentos. Olha, aqui nesse caso, Mateus, né? Ele está escrevendo toda a obra, só que ele tem uma consciência. Aí entra aquela questão do sinal de Deus, né? Ter o sinal na mente e na mão. Ele está relatando os fatos ali. Aconteceu uma coisa lá no primeiro dia da semana. Jesus fez um milagre, assim, assim, assim. Mas ele não coloca que é o primeiro dia da semana. Aconteceu um negócio na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E ele vai lá relatando. Aconteceu um milagre, era sábado. Aí ele enaltece o sábado, né? Parece que ele adorna a escritura, mostrando, olha, era um sábado de milagre, um sábado de... Então o sábado, ele já é aqui honrado na própria escritura. Ele é honrado, ele está em destaque. Agora, será que na nossa vida nós estamos colocando o sábado em destaque? O escritor colocou. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Hoje é o dia aceitável do Senhor, acabamos de falar. Mas vai chegar um dia que esse tempo vai ter passado. Agarremos-nos na verdade enquanto é tempo. Então, eles se maravilharam da sua doutrina. Então, fica essa questão aqui, se o pastor tem uma opinião diferente ou não, sobre a questão aqui do sábado, de novo, Yeshua destacando que é um sábado. E ele expulsa um demônio também. E as pessoas ficam admiradas do seu poder. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é só palavra. Porque a religião, ela tem palavra. Fala, 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 fala. Mas, cadê o poder de Deus? Né? E o Evangelho de Cristo, ele vem trazer poder. Mas não é para super-homens. Ele vai trazer poder na mão de pessoas simples, que queiram realmente ter um contato com ele, queiram realmente crescer na vida espiritual e não venha com soberba, né? Porque também tem aquela pessoa que às vezes ela quer expulsar o demônio e falar em línguas, mas para aparecer para os outros. Isso aí não funciona. É show. Oi? É show. Eu não entendi. É show. Fazer um show, isso. Quer fazer um show, né? Eu sou poderoso. Oi? Porque eu sou poderoso, então eu preciso fazer um show. Sim. Eu sou poderoso, aqui o milagre acontece. Ou então, a pior, da onde você veio? Eu vim de tal lugar. E aqui aconteceu o milagre? Aqui aconteceu o milagre. Então, é aquele monopólio, né? E é algo assim que é um copia e cola, porque quase toda a congregação tem essa história. Por favor, pastor, por favor, faça seu comentário, se o senhor tiver algum comentário sobre esse erro. Sim, não, veja, né, que interessante. Eu falei há pouco que... Só um minutinho. Eu falei há pouco... Só um minutinho. O julgamento eu não entendi o que a Daiane e o Nildo colocou aí. Se puder escrever melhor, explicar melhor, aí na sequência do pastor a gente comenta. Por favor. Pode falar, pastor. Então, o que eu estava dizendo assim, se veja aqui no versículo, no trecho que nós lemos anteriormente, no versículo 23, eu falei que ele saiu do deserto, ele foi primeiro para Nazaré, né? E lá em Nazaré, eles falavam, não é isso o filho de José? E aí ele já anuncia o que vai acontecer logo em seguida, né? Versículo 23, sem dúvida direi esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito no Cafarnaum. Só que veja bem, quando ele pregou ali, né, não apareceu ninguém ali enfermo, ninguém se apresentou, não está escrito aqui que, olha, apareceu aqui um enfermo e ele não curou. Ninguém apresentou, não tinha fé, não acreditaram. Ok? Já, quando nós vemos lá no versículo 31, mais uma vez, no sábado, desce para Cafarnaum agora, veja que ele falou de Cafarnaum mesmo. Tá? E ele sai na sequência para Cafarnaum. Versículo 23, ele fala que ia acontecer algumas coisas em Cafarnaum.
Lá no 31 ele fala, e desceu para Cafarnaum. Em seguida, ele sai de Nazaré para Cafarnaum. Ele estava ensinando. E o que acontece? Diferente, a gente olha no versículo 32. As pessoas se admiravam da sua doutrina. Eles estavam ávidos por conhecimento. Não foi já assim, no primeiro Shabat aconteceu. Não. Ele foi lá, ele pregou lá, as pessoas se admiravam da doutrina dele. Ok? Porque a sua palavra era com autoridade. Aí, alguns dias ele pregando, tá? Porque eles foram alguns sábados lá, né? Ensinava aos sábados. E ele continuou lá, e as pessoas gostando da doutrina. Então, qual é a diferença de Nazaré para Cafarnaum? Em Cafarnaum ele pregou e as pessoas estavam ávidas pelo conhecimento. Em Nazaré as pessoas estavam presas a alguns conceitos, ok? Que fez eles questionarem a autoridade de Jesus, ok? De Yeshua. Tá? Fez eles ao ponto de levar ele para ser apedrejado, né? Ser apedrejado não, ser precipitado. Tá? Mas lá não, lá no versículo 31, a gente vê aqui, ó, no versículo 32, e admiravam sua doutrina, pois ele falava com autoridade. E aí, dentro desse ambiente de pessoas ávidas por conhecimento, de pessoas querendo aprender, apareceu ali uma pessoa com necessidade. Ok? Uma pessoa que estava ali possessa por um demônio, né? E é meio que redundante aqui, né? No meu está escrito demônio imundo, né? Eu não sei se tem algum demônio que não seja imundo, mas enfim. Poxa. Tá aqui escrito. Eu não sei, acho que não vai ter um demônio nessa situação, o demônio santo não vai ter. E ele reconhece Yeshua lá, né? Foi até aqui que a gente leu? Foi até o 37. A sua fama correu por todos os lugares da circunvizinhança. Então, veja bem. Enfim, a questão do demônio, que eu nem vou entrar, tá? Eu tenho até alguma coisa para falar aqui, mas eu acho que aí eu vou acabar atravessando. Mas, enfim, né? A gente vê ali, só superficial, Yeshua operando, já é uma coisa grande. E o que acontece? Certamente Nazaré vai tomar conhecimento disso, mas o tratamento da aceitação da palavra de Deus foi diferente nos dois lugares. Em um lugar, olhando para questões materiais, terrenas. Quem é esse homem? Esse homem aqui é o filho de José. A palavra que ele dizia talvez não tivesse tanta importância para eles. Né? A mensagem que ele diz. Hoje tem muita gente que, para ouvir uma mensagem, não, tem que ser um reverendo, um apóstolo. E às vezes vai lá um obreiro, pega uma palavra que traz vida, que traz conhecimento, não, mas é só um obreiro. Né? Então, assim, o que é importante, e eu não estou aqui diminuindo Yeshua de forma nenhuma, mas vendo que talvez ali em Nazaré estavam mais preocupados com a questão física, com a questão material. Quem é ele? Nós conhecemos. Como se pudesse dizer assim, como pode ser ele o Mashiach? Nós conhecemos, nós vimos ele nascer. Né? Ele esteve aqui, nós participamos do bar mitzvah dele. Né? Como assim esse camarada está pregando? Né? Eu fui para a escola com ele, conheço a família dele. Mas a palavra que ele solta é uma palavra de vida. É isso que é importante. Né? A palavra, admiravam-se da sua doutrina. Quem ensinava com autoridade. Isso que é importante. Que palavra, que frutos estão saindo daquele pregador. Agora, veja só. Eu não sei se o Nildo vai responder, senão vou ter que deixar no vácuo, porque eu realmente não entendi a pergunta. Deixa eu ver de novo. Ele falou aqui, ó. O julgamento também é um critério. O julgamento, mas eu não entendi o julgamento e o critério. Se puder explicar. Talvez ele estivesse falando de quando Yeshua falou lá ainda em Nazaré, e eles pegaram ele e levaram para o precipitar, que ele não teve um julgamento. Talvez fosse isso, né? Que simplesmente pegaram ele para
né? Deram uma sentença de condenação sem um julgamento. Talvez fosse isso. Isso não sei, se não for isso, o irmão me corrija. Ok? Não está. Tudo bem. Então vamos dar sequência. Agora, a gente vai ter. Bom, acho que dá para a gente concluir ó, o capítulo 4 hoje. Ó, só tem 42 versículos, a gente já está no 38. Só que veja só, a gente precisa de prestar atenção no que está acontecendo aqui, que esse capítulo, deixa eu ver, o 4, ele começa aqui. Eu não posso garantir antes, mas a partir do versículo 16, ele conta um dia inteiro de Yeshua. Ele relata, ó, Yeshua foi para Nazaré, ele entrou era sábado, ele entrou na sinagoga, ele leu a Haftará, ele saiu de lá, ele desceu a Cafarnaum. Deixa eu ver. Um dia só? Oi? Não pode ser, sabe por quê? Não, pode perdão, ser um do 31, só. Pastor, é verdade, é do 31. Porque aqui fala assim, ele foi pregar alguns sábados. Aí não pode desculpa. ser um dia só. Não, eu me confundi, é do 31. No 31, ele desce no sábado para Galileia. Aí ele encontra o homem, perdão, então é aqui, ele começa no 31. Aqui é um sábado. É outra coisa interessante, né? Olha, de sábado a sábado, cadê? Quantas coisas aconteceu aqui, como eu falei antes? Primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto, sábado aqui, sábado de novo. Agora, aqui começa um sábado. Ó. Ele começa o sábado, ele vai para a sinagoga. Ele cura o homem, todo mundo fica admirado, tal. E aí termina o serviço da Torá lá, e ele vai para a casa de Pedro. Olha que interessante, né? Pode ler para nós, Marta, do 38 ao 44? Sem som, Marta. No sábado, né? No sábado. Começou o sábado. No sábado. Começou o sábado, ele foi para a sinagoga, ele fez milagre, todo mundo ficou maravilhado. Terminou, ele vai para a casa de Pedro. Olha só, nós estamos até meio-dia, 1h da tarde, sei lá. Marta, lê para nós, por favor. 38. É do 38. Isso. Né? Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ok, Marta, só até aí, Marta, por favor, depois a gente continua. Olha que interessante aqui. Ele está na sinagoga, agora ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. Chega lá, a sogra de Pedro está doente e ele a cura. Ok, beleza. E aí ela passa a servi-los. Ela não ia fazer nenhum serviço no Shabat. Muito provavelmente ela ajeitou ali o quê? Um almoço. Eu penso assim, posso estar errado. Ela já devia estar com as coisas prontas ali, ela deve simplesmente ter colocado o prato ali, ou a vasilha que eles usavam, não sei se era um prato naquela época, mas ela foi servi-los, ela não foi trabalhar, né? Nem todo mundo vai dizer que algum judeu ou não põe comida no prato no Shabat, é mentira, né? E aí existe um hiato, pastor, que ele saiu da sinagoga, que provavelmente foi de manhã. Ele chega na casa de Pedro, ele já cura a mulher, ela vai servi-lo, provavelmente um almoço. E do almoço até o pôr do sol tem um hiato. O que Yeshua estava fazendo nesse tempo? Para mim... Conjectura, né? Oi? Conjectura, não dá para a gente saber o que. Claro, sim, não dá. Mas o que eu vejo aqui? Eu vejo um descanso. Eu vejo Yeshua descansando no Shabat, até o pôr do sol.
Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias traziam, não é o enfermo que ia até ele, esses enfermos eram trazidos por eles. Por que esses homens esperaram o pôr do sol para trazer os enfermos? Porque estavam todos guardando o Shabat, e Yeshua devia estar guardando o Shabat também. Ele viu um doente, ele curou, mas ele está descansando. Descansou, terminou o Shabat, o pessoal vem trazendo os doentes para eles serem curados. Não sei se estou viajando na cibalena aqui, pastor, mas é a minha leitura que eu faço. Eu queria a sua opinião. Não, é o que está escrito aqui, não dá para fugir muito disso. Terminado o Shabat, eles trouxeram, né? Então, assim, ao pôr do sol, terminou o Shabat, todos que tinham enfermos de várias doenças, eles traziam, né, na casa de Pedro. Tá bem claro, né, isso aqui no versículo 40. Então, é bem isso que o irmão falou mesmo. Né? Ele foi, ok, estava lá na sinagoga, e aconteceu aquele fato. E, diga-se de passagem até, nesse caso aqui, não que Yeshua não pudesse fazer cura no sábado, já falamos sobre isso, é lícito fazer o bem no sábado. Ok? Mas veja que Yeshua ele não falou, não invocou ali o endemoniado. O endemoniado que se manifestou. Sim. Ele se manifestou. Ele se manifestou. Aí Yeshua vai e dá a ordem ali para ele, né? Então, veja bem. Agora, depois, o que acontece depois? As pessoas viram aquilo, então vai para a casa de Pedro depois do Shabat e levam os enfermos e os endemoniados. E ele cura todos eles lá. Mas é isso mesmo, não tem muito que acrescentar do que o irmão falou, não. Amém. Eu acho assim que a gente deve observar. Tem tantos livros aí, né? Nos passos de Jesus. Vamos seguir os passos de Jesus, então. Está aqui os passos de Jesus. Né? Pode falar, professor. Não, já falei isso mesmo. Então, para a gente conseguir finalmente fazer um capítulo, quer dizer, começamos já começado, né? Já começamos começado, olha que interessante. Mas ali, 42 a 44 para a gente terminar. Vamos lá. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele. O detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades do evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Amém. Pastor, deixa essa para o senhor para a gente encerrar. Então, aqui já amanhecendo o dia de... Aí sim, né? O dia de domingo. Após o Shabat lá trouxeram, né? No pôr do sol trouxeram bastante enfermos para ele curou. E aí, depois que ele descansou, dormiu, amanheceu o dia, então ele se afastou. Né? A multidão procurou ele. E eles não queriam que ele fosse embora. Olha que diferença. Olha que diferença. Né? Enquanto uns estavam aqui, nossa, mas esse aí, nós conhecemos ele, é o filho de José. Os outros estavam, fica conosco, Senhor. Aqui, não vai embora, não. E ele, não, calma, eu tenho que ir, eu preciso ir também pregar em outros locais, né? Eu tenho uma missão, né? Em outras cidades. Então, concluindo, né? E pregava nas sinagogas da Galiléia. Eu vejo muita gente, já vi muitas mensagens, né, que falam assim, usam um jargão, né, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, ok? E é verdade. Que novidade, né? Isso aí não descobriram a roda, né, para isso aí. Quem precisa do templo somos nós, para nos congregarmos, né? Precisamos cobrir da chuva, do sol, e ter um local confortável para a gente poder estar ali juntos, né? Mas as pessoas falam, não, Jesus não ia em sinagoga, não ia na igreja, ele pregava nas praças, no monte. Não, ele ia na sinagoga. Não ouvindo suas vozes nas praças, lembra? Então, pois é isso aí. Então, você vê como as pessoas, elas fogem, elas querem fugir tanto da palavra de Deus,
que acabam inventando, né? Ah, não, está escrito isso, está escrito aquilo, você fala, está escrito aonde? Não, está lá em Inventares 52, né? Só pode ser, porque a palavra ela é clara, e Yeshua ia nas sinagogas, Paulo ia nas sinagogas, né? Ele pregava para eles nas sinagogas. Ah, ele pregou lá no Sermão do Monte também, óbvio, nem caberia aquela multidão na sinagoga, concorda? Sim. Olha a multidão, não caberia. É como se estivesse num congresso, num anfiteatro, né? Então, no monte, fazer o quê? Mas nem tinha lá um anfiteatro, né? Então, assim, mas ele ia nas sinagogas. Eles iam pregar nas sinagogas. Ele não fugiu deles. Ele ia, e lá muitas vezes saia da sinagoga para ser apedrejado pelo povo, certo? Como ele saiu de Nazaré. Mas ele ia. E quando ele pregou no templo de Jerusalém. Então, Yeshua ia no templo. Ele ia nas sinagogas. É importante estar, sabe, congregando. É importante, porque, não, em casa eu consigo servir a Deus. Olha, com deficiência. Com deficiência. Porque congregar é um mandamento. Né? Ele ia lá. E lá, certamente que alguma palavra que te edifique, que te alimente, vai ser proferida. Né? Alguma coisa você vai aproveitar. Pelo menos a comunhão com os irmãos. É assim que eu vou concluir a minha fala hoje. Amém. Eu penso assim, que eu estou falando, eu fiquei 5 anos sem congregar, mas assim, por quê? Por não ter opção. Se você tem opção, é diferente. Agora, né, você não tem opção. E eu penso assim, a partir do momento, tem gente que fala, aqui a igreja, aqui fulano é pertinho. Não tem, eu estou falando de pessoas que sabem da verdade. Não de quem não sabe, está engano ainda, vai ter o tempo dela. Espero. Mas a pessoa que já conhece a verdade, ela já conhece, ela sabe que o que é certo e o que é errado. Aí, mas aqui essa igreja aqui é mais pertinho, então eu vou aqui. Porque vai fazer o que lá? Vai dar audiência. Então, se a pessoa está dando audiência, é aquela coisa, cada um tem o líder que merece também, de uma certa forma. Então a pessoa acaba escolhendo alguém para falar, como diz Paulo, né? Tem gente que tem comichão nos ouvidos para ouvir, procurar alguém que quer falar, que foi Paulo que falou, né? Tem comichão no ouvido para... Não suportarão a sã doutrina. Isso, exatamente. Então, aí, porque tem gente, por exemplo, tem o nosso irmão hoje, ele não pôde participar, tá lá no interior lá do Paraná. Lá. Não tem o que fazer, não tem muito. Assiste em casa, mas faça, cumpra. Então vamos lá, para a gente finalizar. Então, a pessoa, às vezes, ela não tem opção. Se não tem opção, ok. Mas quando você tem opção, faz a sua parte. Yeshua disse, desde o dia de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforços. E os que se esforçam se apoderam dele. Então, quer dizer... Lucas 16. Então, já não lembro dos versículos, mas é muito importante que o quê? Que a pessoa, ela se esforce. Porque antigamente você tinha que pegar o quê? Um animal, um cordeiro, procurar o defeito no cordeiro, separar o cordeiro no dia certo, levar para sacrificar. Alguém poderia falar, o templo está muito longe, vou sacrificar aqui em casa mesmo? Não podia. Tinha que ser no templo. Hoje, o que nós oferecemos para Deus? O nosso louvor. O nosso tempo, não. Seria injusto falar o nosso tempo, porque o sábado não é nosso. O sábado é de Deus. Ofereça a Deus aquilo. Senhor, vou fazer um sacrifício. O sábado é dele. A gente oferece a nossa obediência, né, irmão? Nosso louvor. As pessoas confundem louvor a Deus com cantar. Cantar é uma espécie de louvor, mas o louvor mesmo é com seus atos. Você louva a Deus obedecendo Ele. Amém. Né? Então, tá bom. Aí... Pode falar. Não, perfeito.
Não vou alongar, não. Não, pode concluir. Então, porque como eu falei, né, lá em Lucas 16, o irmão citou aí, né, Lucas 16. Aí os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Eu preguei sobre isso semana passada, retrasada. Né? É até uma pergunta. A lei e os profetas duraram até João? Né? Por quê? No versículo 17, está escrito assim, veja, Lucas 16, Paulo fala, a lei e os profetas, na minha versão que eu estou lendo aqui, tá? Lucas. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega esforço para entrar nele. Mas há versões que não falam assim, duraram até João. Qual que é o versículo específico, pastor? Lucas 16, 16. Pega uma versão aí, você tem versões boas aí, que eu estou na internet, que a versão não está. Tá, peraí. Pega uma versão NVI aí, você vai ver que não é esse. Né? Acho que é outra NVI. Então, até João. Ó, então vamos lá. Eles profetizaram até João acerca do Messias. Pode falar. Vamos pegar pelo original. Sim. Aqui, no original, ela só tem lei, né, que é nomos, profetes, que é os lei, profetas, e até João. Desse tempo, o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Ele não tem esse negócio de vigoraram, duraram, a lei e o profeta durou, essa terminologia que colocaram. Você tem a versão do David Stern aí? Tenho. Só um minuto, deixa eu pegar aqui. Peraí. Tá, pega a versão do David Stern. Então vai ver o seguinte, que, na verdade, não é que a lei durou até João. Isso seria um contrassenso, a lei durar até João, porque se você ver o versículo 17, já fala, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Sim. Ok? Então, assim, se a lei terminou em João, então ou Lucas é bipolar, né? Então não é isso que ele estava falando no versículo 16. E vou ver da Peshita também. Então, assim, o que ele está dizendo ali? Que até João foi profetizada a vinda do Messias. Desde Moisés, lá está profetizada a vinda do Messias. E todos eles, e Jesus aponta para ele. Jesus aponta para ele. Certo? Desde João, o que acontece? Não apenas os judeus, todos os homens empregam forças para entrar no reino de Deus. Por quê? Porque você agora vai lutar para você aprender, para você descobrir, né, o que é agradável a Deus, certo? Como está lá, acho que em Hebreus. Tá. Eu já falo aqui qual o versículo. Efésios 5:10, Hebreus não, Efésios 5:10. Né? Então você vai descobrir o que é agradável a Deus, Efésios 5. 5:10. Aqui, ó. Provando sempre. Aqui na minha versão Lê aí. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, eu tenho um texto que fala descobrindo o que é agradável a Deus. Precisa ver que versão que eu estou. Vamos ver, no original, o provando doxamo, que é examinar, verificar. Isso, porque olha só, não tem, na verdade, não tem nem lógica você ler desde o versículo 7, fala assim, portanto, não sejais, do 8, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, provando que é agradável a Deus. Ora, no meu aqui o versículo 9 da parênteses, possivelmente por ser uma inserção. Não vou falar isso aqui agora, porque a gente tem que dar uma olhadinha depois, mas olha só, vamos ver o versículo 8 e o 10. No outro tempo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, andai como filho da luz. Provando,
ou aqui no meu caso está aprovando que é agradável a Deus, sou eu que tenho que aprovar? Não, só uma tradução equivocada. Eu tenho uma outra tradução que fala descobrindo o que é agradável a Deus. Então, ó, versículo 8 de novo. No outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Andai como filho da luz, descobrindo o que é agradável a Deus. Pastor, isso é o que eu tenho na minha Bíblia lá. Pode falar. Mas olha, essa outra versão do senhor, esse provando aí, na verdade, então, eu não sei se foi colocado de propósito, tá? Porque esse provado é tipo como você prova uma fruta. Experimentando. Isso. Entendeu? Aí, mas no meu está aprovando. Aprovando, não. Aqui, no meu está aprovando. No grego, ele está como examinar, provar, verificar. Aí tá, ó, ver se alguma coisa é genuína ou não. Tá? Exato. Agora, veja a Deus. Ó, o que você está fazendo? Fazendo o que está lá em Isaías 56. Aí, com base nisso, veja bem, o que acontece? Ó, tendo esse versículo em mente, descobrindo que é agradável a Deus, Lucas 16:16. A lei e os profetas, até João, profetizaram acerca da vida do Messias. Desde então, todo homem emprega força para entrar nele. Sim. Ok? Por quê? Está empregando força por quê? Porque você está descobrindo que é agradável a Deus. E você vai pondo na tua vida aquilo que é agradável a Deus para você poder empregar força, né? Se esforçar enquanto a sua natureza ruim, ok? E servir a Deus. Olha. Tá? E aí ele conclui o versículo 17. É mais fácil passar o céu do que cair um tio da lei. Olha só. Pode falar. No David Stern, ele também, eu acho que não foi mal aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Até o tempo de Yohanan, havia a Torá e os profetas. É má tradução, na minha opinião. Desde então foram proclamadas boas novas. Agora vamos para Peshita. Olha a Peshita. Vê a Peshita aí. A Torá. Eu vou pegar a minha. A Torá e os profetas profetizaram a respeito de João, de Yohanan. Desde então são anunciadas boas novas do reino de Elohim e todo homem o trata com violência. Então aqui na Peshita, a Peshita está dizendo que a Torá e os profetas profetizaram até a respeito do João Batista, que ia anunciar a vinda do Messias. E depois... Oi? E Pode falar. Depois de João Batista, então, foi anunciadas as boas novas. O que eu entendo por isso também, pastor? Uma coisa bem interessante aí que eu já falei várias vezes. O que eu entendo? Até João Batista, até o nascimento de João Batista, o que precisava fazer para ser filho de Deus? Nascer judeu. Exatamente. Até João Batista precisava nascer um judeu, eu sou filho de Deus. Que força fazia a criança para ser filho de Deus? Nada. Ele Olha a minha versão NVI. Oi? Olha a minha versão NVI. É. NVI, nova versão internacional. A lei e os profetas profetizaram até João. Está batendo na Peshita. Deste tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino. E todos tentam forçar sua entrada nele. Esta é a leitura que eu faço daquele versículo. Então, assim, ó. Então, veja bem, ó. A lei e os profetas profetizaram até João. Profetizaram de quê? Acerca do reino de Deus, acerca da vinda do Mashiach. Ok? Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas. Quais as boas novas? Você era gentil. Você pode entrar também no reino. A porta fechada se abriu. O perdão dos pecados, né? Então, está vindo aí uma chave esforço agora, né? Isso. E então as pessoas agora precisam se esforçar para entrar. Porque antes não tinha como esforçar. Toda alma que pecar, morrerá. Agora está sendo pregada a boa nova, está sendo pregada. Então, o que você vai fazer? Se arrepende e volta para a Torá, volta para a Torá, volta para a Torá. Procura não pecar mais, está se empregando o quê? Esforço para você entrar no reino de Deus. Por quê? Aí ele continua no versículo 16. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair um tio da lei. Amém. Amém? Amém. Olha só que interessante, né? Desde então,
uma coisa que eu estou meditando esses dias, depois que eu vi os dois rabinos lá, o messiânico e o ortodoxo, fazendo aquele debate, eu estou pensando uma coisa, né? O judeu não percebe, o judeu sem o Messias, o que ele não percebe? Porque eles têm um certo orgulho de falar, eles dizem assim, nós não somos proselitistas, ou seja, nós não convidamos as pessoas para vir até nós não somos proselitistas, né? A gente já é uma elite, né? Só que, o que eles não sabem? Até antes de João Batista, o gentio não tinha esperança nenhuma, ele não podia ser justificado, e o judeu ia lá no templo e se justificava, olha que maravilha, não somos proselitistas, eu vou no templo e eu me purifico. Depois de João Batista... Até podia, se ele fosse um estrangeiro convertido. Né? Sim, eu estou falando de modo de via de regra, né? Agora, veja só, desde que da obra de Yeshua, o judeu ele não tem como se justificar. Ele pode criar um monte de módulo lá. Vamos justificar orando e fazendo orações. É o que eles estão dizendo. Mas eles precisam do Messias para se justificar. Eles passam de uma certa forma, bem diferente, é óbvio, porque eles têm conhecimento, eles têm Torá, uma série de coisas. Mas no quesito justificativa, se justificar, eles estão parecendo com os gentios antigamente, que não tinham, de uma certa forma, né? Na parte de justificação. É óbvio, eles têm Torá, conhecem muito. Assim, porque tem uma coisa que a gente tem que sempre levar em mente quando a gente fala dos judeus. Eu tenho um certo receio de falar. Por quê? Porque o próprio Senhor disse que foi o Eterno que deu para eles o espírito de entorpecimento. Sim, sim. Né? Foi. E Paulo fala que as escamas estão postas, né? Deus colocou, mas que Deus não rejeitou o povo dele. Então, dependendo de como a gente fala, pode dar a interpretação que Deus rejeitou e não, talvez não, tá vendo? Agora é o gentio, né? Como se tivesse sido substituído. E eu não acredito assim. Eu acredito que nós somos um, e mesmo eles tendo essa dificuldade de aceitar, se foi o Eterno que proporcionou essa incapacidade de enxergar coisas que a gente vê no próprio Talmud, né? As duas vindas do Mashiach, né? Entre outras coisas que a gente vê que aponta claramente para Yeshua. Você vê Salmo 22 e outras coisas mais, e eles não veem, e são pessoas inteligentíssimas. Então, assim, você vê que realmente tem alguma coisa impedindo, e é a coisa do Eterno. Então, não estão sem Deus, não, eles estão com Deus, pode ter certeza disso, entendeu? Eu sempre digo o seguinte, o que eu creio? Yeshua, ele é a Torá. Sim. Apocalipse diz que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele é. Então, se o camarada é fiel, realmente, um judeu piedoso, fiel, na minha concepção, ele crê em Yeshua, só não sabe. Entendeu? Tanto é que tem muitos que acabam descobrindo depois, né? Então, mas deixa eu falar, é que eu não concluí também, eu não estou generalizando. O que eu quero dizer é o seguinte, não, então o gentio está justificado? Não, porque o gentio ele tem que conhecer o Yeshua da Torá. Você está entendendo? Essa a questão. Eu não estou colocando um melhor que o outro, entendeu? Um não aceita Jesus, o outro não aceita... A pedra de esquina a pedra que os construtores, no plural, rejeitaram. Então, eu entendo assim, o construtor judeu não aceitou Yeshua, o construtor cristão não aceitou a Torá. Os dois construtores não aceitam o que é fundamental. E aí, para terminar, o que me deixa um pouco preocupado é que ele fala assim, olha, Romanos 9, 27, para a gente finalizar mesmo. Romanos 9, 27. Romanos 9, 27. 9, 27. Eu acredito que os filhos de Israel também faz parte do povo que vai se converter. Mas, enfim.
Mas, relativamente a Israel, aqui ele está falando de Israel mesmo, né? Dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Isso, eu não sei como que o senhor tem essa interpretação, pastor, mas eu vejo isso não só para o judeu, mas eu vejo também para o cristão, quando ele diz assim, eu sou filho de Abraão pela fé. Se ele é filho de Abraão pela fé, ele é filho de Israel, porque Abraão, Isaac e Israel. E ele está falando que ainda que seja muitos filhos, o remanescente que vai ser salvo. Será que isso quer dizer em concordar com muitos serão chamados, poucos escolhidos? Não sei. Pode ser. Versículo, você falou 27? 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, né? O Paulo fala, nós antes éramos gentios, distantes das alianças, mas nós fomos aproximados. Fomos aproximados de Israel. A igreja é uma igreja com Israel. A igreja que é antissemita, que fala mal de Israel, que não quer saber de Israel, ela pensa que é igreja, mas ela não é. Né? Ela tá fora. Por quê? Porque ela já... Veja bem, eles usam Paulo para distorcer a escritura inteira. Paulo fala que eles foram enxertados e eles são co-herdeiros com os santos lá. E aí, não, essa parte não interessa. Não quer. Aí, e a aliança não pode ser a Torá também. Não, então, e outra coisa, vamos lá ver. Jeremias 33. Farei uma nova aliança com a casa de Israel. É a noiva, né? Ele está falando quem é a noiva. Com Israel. Farei uma nova aliança com a casa de Israel. Com a casa de Israel. Aí, a igreja substituiu Israel. Não, a igreja não substituiu ninguém. A igreja, se ela cumpre a vontade do Pai, se ela não pratica a iniquidade, se ela procura andar da forma que a Torá explica, então ela é herdeira com Israel. Se ela cumprir Isaías 56, né? Isaías 56, se ela prestar bem atenção e aprender Mateus 7, 21 a 23, não é? Aí ela vai ver lá que, peraí, não é descumprir a Torá, não. Né? E Jesus, ele nos inseriu na mesma aliança, a lei nos corações, no seu coração. A lei no seu coração. Jeremias 31, 33, uma coisa assim. Farei uma nova aliança com a casa de Israel. 31, 33. Não, como a primeira. Colocarei a minha lei no seu coração. Tábua de carne, é isso. E Paulo repete tudo isso lá em Hebreus 8. Tudo. No Novo Testamento. Tudinho. Pois é. Ele fala quem é a noiva, ele fala com quem é o casamento, ele fala tudo. E eu falo que é a aliança também, que é a lei no coração, né? Então, só que eu acho que os cristãos não vê. Mas amém, então, pessoal, pastor Damorário. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela companhia, pela ajuda, pelo ensino. E até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Amém? Amém. Até mais. Shalom. Deus abençoe a todos. Amém.